Olá pessoal, todos bem? Hoje iremos falar sobre algumas características dos materiais poliméricos. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar falando da cristalinidade dos polímeros e a influência dessa cristalinidade na densidade, a difusão em polímeros, os polímeros termoplásticos e termorrígidos e a temperatura de fusão em transição vítrea. Cristalinidade e densidade. Polímeros são compostos por cadeias muito longas. E aí, pessoal, essas cadeias longas elas têm uma certa dificuldade em se arranjarem. O arranjo do sólido ali polimérico ele é muito complexo e a gente tem que lembrar, né, que pelo grande tamanho dessas cadeias, que ela também faz interações do tipo intramolecular, que são interações entre uma parte da cadeia e outra parte daquela cadeia. Então, elas são tão longas que elas fazem interações entre ela mesma, né, de uma parte da cadeia com outra, da mesma cadeia, além de fazer interações também com cadeias vizinhas, né, cadeias laterais e cadeias laterais. Isso daí, pessoal, vai gerar uma grande dificuldade para obter qualquer arranjo atômico ordenado. Então, no caso dos polímeros, a gente tem uma dificuldade bem grande para a gente obter aí esses polímeros cristalinos. Em geral, a gente tem polímeros, né, que podem ser totalmente amorfos, né, que é quando a gente não tem nenhuma zona organizada. A gente pode ter esses polímeros semicristalinos, que possuem partes organizadas e partes amorfas, e a gente pode ter o mais próximo possível, né, de um polímero cristalino, pode chegar aí na faixa de 90%, 90 e poucos por cento de cristalinidade, mas a gente nunca vai conseguir um polímero 100% cristalino, né? No caso dos metais, a gente tem com muita facilidade, nos metais e em algumas cerâmicas, né? A gente consegue com muita facilidade a obtenção desses compostos totalmente cristalinos. Mas isso já não ocorre para os polímeros, porque a gente vai ter ligações direcionadas, né? Que são essas ligações covalentes, são ligações específicas entre átomos, e além disso, a gente tem essas interações intermoleculares e uma certa liberdade na rotação dessas cadeias, no giro dessas ligações. E isso dificulta muito a gente obter esses polímeros 100% cristalinos. Aqui está mostrando como seria uma célula unitária do polietileno, né? Se a gente pega uma zona cristalina do polietileno e faz um raio-x e tal, a gente chega nessa célula cristalina aqui, pessoal, com essas dimensões. E a gente observa, né, que para a gente obter esse material cristalino, as cadeias elas vão ter que estar perfeitamente alinhadas, organizadas umas com as outras, né? E é essa que é a grande dificuldade desses polímeros, né? Dessas moléculas gigantescas. E tem como, pessoal, a gente utilizar os valores das densidades dos polímeros, né? Tendo como base a densidade do polímero totalmente amorfo e aquela do polímero totalmente cristalina, a gente pode determinar a densidade, a porcentagem, na verdade, da cristalinidade de um polímero que a gente não conhece esse valor. Então, se a gente tiver a densidade desse polímero, né, de cristalinidade desconhecida e tiver também, né, as densidades do mesmo polímero totalmente amorfo e dele totalmente cristalino, tem como a gente determinar o grau de cristalinidade de amostras desconhecidas. Como que a gente faz? Utilizando essa fórmula aqui. Então, aqui, esse daqui é a letra grega Rho. O Rho representa a massa específica, né, a densidade, e aqui a gente tem o ρC sendo a massa específica do polímero totalmente cristalino,
o ρA, a massa específica do polímero totalmente amorfo, e o ρS, algumas vezes chamado de ρE, é a massa específica daquele polímero que a gente tem a cristalinidade desconhecida, né? Que a gente está procurando determiná-la. Então, o exercício é: calcule a massa específica de um polietileno totalmente cristalino, sabendo que o equivalente a 2 unidades do mero, o mero é aquela parte que se repete, né, ao longo do nosso polímero, estão contidas no interior de cada célula unitária. Lembrando, né, pessoal, que massa específica é massa sobre volume. Então, aqui a gente tem as dimensões, né, da célula unitária. Basta a gente calcular qual seria a massa de 2 unidades do mero e dividir pelo volume da célula cristalina. Então, a massa específica é massa sobre volume. No caso do mero, do polietileno, né, a gente tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Então, a massa total vai ser 28 gramas por mol. Só que na célula cristalina a gente não tem 2 mols do mero, a gente tem 2 unidades do mero. Então, eu vou dividir pelo número de Avogadro para a gente determinar a massa de 2 unidades daquela de C2H4, tá, pessoal? E não 2 mols, 2 unidades. Então, eu vou dividir aqui por 6,02 vezes 10 a 23. E aí, pessoal, só terminar de fazer o cálculo aqui, e aí a gente obtém a densidade final de 0,996 gramas por centímetro cúbico. Então, essa daqui vai ser a densidade do nosso polietileno totalmente cristalino. Como é que a gente calculou? A gente utilizou, né, os resultados obtidos. Aqui é uma simulação feita, né, a partir de dados experimentais, de fração de raio-x e outras técnicas. Então, a gente pegou aqui o que seria esse polímero totalmente cristalino. A gente pegou um pedacinho do que a gente tem de uma zona totalmente cristalina. E a partir desse pedaço, a gente calculou a densidade do que o polímero teria se ele fosse 100% cristalino. E aí, a gente vai usar esse valor agora para determinar a porcentagem de cristalinidade de um polímero polietileno, só que agora ramificado, e a gente vai ver nessa aula, né, que a presença de ramificações de cadeias laterais, ela vai diminuir a cristalinidade do nosso material, né, do nosso polímero. Então, ele está querendo saber qual que vai ser a porcentagem de cristalinidade de um polietileno de massa específica 0,925. E aí, ele também nos forneceu a massa específica do polímero totalmente amorfo, ele totalmente desorganizado, sem nenhuma zona cristalina. Aí, a densidade seria de 0,870. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é aquela fórmula que a gente viu anteriormente. Então, aqui no ρC, eu vou julgar a massa específica do polímero totalmente cristalino. No ρS, vai ser a da minha amostra desconhecida, tá aqui. E o ρA vai ser o polímero totalmente amorfo, tá aqui. Então, quando você faz essa substituição, você vê que a cristalinidade vai ser igual a 47%. E aí, pessoal, o que a gente observa, né? O que a gente tem que lembrar? Que quanto mais cristalino, mais organizado for o nosso polímero, mais próximas estarão as cadeias daquele polímero. É por isso que o polímero cristalino ele tem uma densidade maior. Então, 0,996 é bem maior do que 0,870, que é o polímero totalmente amorfo. Então, no polímero amorfo, por causa dessa desorganização, a gente vai ter mais espaços vazios, o que vai reduzir a densidade do material. Então, quanto mais cristalino for o polímero, maior vai ser a sua densidade. E aí, pessoal, o que influencia na cristalinidade, né? Primeiro, a taxa de resfriamento, durante a solidificação. Quanto mais lento for o resfriamento, maior vai ser o tempo que as cadeias vão ter para se organizarem. Isso daqui é a mesma coisa com os metais, né, pessoal?
e com as cerâmicas e por aí vai. Sempre que a gente tem um resfriamento lento, a gente tem mais tempo de organização e aí a gente consegue zonas cristalinas, né? Lá no caso dos metais, a gente tinha aqueles grãos, então a gente consegue esses grãos maiores, zonas cristalinas maiores e um material mais cristalino. Sobre o polímero, uma outra coisa que influencia é a estrutura química deste polímero. Quando a gente tem unidades menores e menos complexas, a gente vai ter uma maior facilidade na organização. Quando a gente tem polímeros ramificados, né, que são aqueles polímeros que têm cadeias laterais, aí a gente vai ter mais dificuldade de obter polímeros cristalinos. Quando a gente tem polímeros também com ligações cruzadas, isso vai dificultar bastante. Sobre a configuração da cadeia, isso daí a gente viu na última aula, né? Os estereoisômeros isotáticos, que tem todos aqueles grupos de substituição do mesmo lado, e aqueles sindotáticos, que são aqueles alternados, eles vão ter maior facilidade de se cristalizarem, de se organizarem, do que aqueles que não têm nenhuma organização, nenhuma configuração sistematizada, digamos assim. E homopolímeros e copolímeros. Quando a gente tem homopolímeros, ou seja, o polímero ele foi formado a partir de um único monômero, a gente vai ter também mais chance de se obter um polímero cristalino. E aí, pessoal, o que vai ser um cristal polimérico? Então, a gente utiliza, em geral, a estrutura modelo de cadeia dobrada. Então, como a gente tem nos polímeros, né, cadeias enormes, muito grandes, né, como eu disse, contendo aproximadamente 300 carbonos na cadeia principal, então, essas cadeias vão se organizar fazendo essas estruturas de cadeias dobradas. Então, a gente observa aqui, ó, entre essas partes laterais aqui, não tem? Ó, ela vai dobrando, aí tem uma parte aqui que dobra, tem outra parte aqui. Essa parte toda aqui, ó, ela vai estar unida uma parte na outra através de interações intramolecular, que são interações entre uma parte da molécula e outra parte da mesma molécula. A gente tem que lembrar que o polímero é uma molécula gigante. Então, ela é tão grande que ela consegue se dobrar e interagir uma parte dela com outra. Então, são essas interações que mantêm a cristalinidade dos polímeros, dos cristais poliméricos. Então, a gente tem aqui um tipo de material semicristalino, no caso é uma esferulita. E aí, o que acontece nessa esferulita, pessoal? Aqui no centro, a gente tem o sítio de nucleação. Foi aquela zona que se cristalinizou, se organizou primeiro. Aí, pessoal, a partir dessa zona cristalina, a gente tem as direções de crescimento. Então, aqui foram outras cadeias, e até mesmo parte desta cadeia que começou aqui a organização, ela pode se acoplar, se juntar a outras cadeias que continuam a formação, né, desse material cristalino aí, obtido a partir daquela estrutura de cadeias dobradas que a gente viu. Então, a gente tem essas zonas, essas regiões aqui de crescimento cristalino, e entre elas a gente pode ter zonas amorfas, né? O material aqui é amorfo, material sem nenhum tipo de organização. E aí, pessoal, a maioria dos polímeros, eles vão ser formados desta forma. A gente vai ter tanto zonas cristalinas quanto zonas não cristalinas, zonas amorfas. E é por isso que a gente fala em porcentagem de cristalização, né, de cristalinidade de polímeros. E aqui está mostrando como que essa cristalinidade ela é influenciada pelo tratamento térmico, pela temperatura. Então, aqui a gente tem curvas isotermas, né, de cristalização. Vocês viram esse tipo de isoterma na disciplina Ciências dos Materiais. A gente estudou lá para o caso dos metais, né? E aqui, da mesma forma que acontece com os metais, a gente tem uma coisa semelhante para os polímeros. Aqui, essa temperatura de fusão de 175 graus é a temperatura na qual a gente perde todas as zonas cristalinas que o material tinha.
Então, a 175, de 175 para cima, o material já não tem mais nenhum tipo de organização, né? A gente tem que lembrar que no caso dos polímeros, a gente falar de fusão é um pouco complicado, porque a gente não vai ter um líquido verdadeiramente, né? Um líquido verdadeiro. A gente vai obter um material muito grosso, espesso, bem viscoso, né? Então, e esse material viscoso, ele já não vai mais conter nenhum tipo de zona cristalina. Então, a 175 a gente perde as zonas cristalinas. Então, quando a gente tenta fazer a organização desse material, né, a cristalização do material a 160 graus, a gente está muito perto, muito próximo daquela temperatura onde a gente tem a perda da cristalização do material, da cristalinidade do material. Então, essa temperatura, ela ainda é muito alta para a gente conseguir uma boa organização. As cadeias ainda têm muita energia cinética, tem muita mobilidade. A gente tem que lembrar da última aula, né, que a gente viu que as ligações covalentes simples, as duplas e as triplas, as ligações dupla e tripla não, gente, mas as ligações simples, elas conseguem rotacionar no eixo. Então, aquela ligação entre dois átomos, ela pode ser girada, pode ser rodada. E isso, quanto mais isso acontece, mais difícil é a gente ter um material organizado, porque as cadeias estão muito maleáveis, estão com um movimento, com uma energia cinética muito grande. Então, é por isso que a gente demora um tempo muito grande para a gente conseguir chegar no máximo de cristalização do material, no máximo de cristalinidade do material. E aqui é uma observação interessante, que no eixo Y a gente tem em função da fração cristalizada normalizada. Então, a gente, no caso do polipropileno, a gente não consegue um polímero 100% cristalino, como na maioria dos polímeros. Então, pessoal, o que acontece? Aqui está normalizado em função do máximo de cristalização que a gente pode obter. Então, é em função do polipropileno mais cristalino conhecido. Então, pessoal, quanto mais próxima for a temperatura aí, mais próxima for a temperatura de cristalização em relação à temperatura de fusão, mais difícil vai ser essa organização. Então, a gente vai gastar um tempo muito grande para a gente conseguir produzir esse material cristalino. Agora, se a gente vai reduzindo, né, essa isoterma, né, essa temperatura na qual a gente teve a cristalização do material, se a gente reduz um pouquinho aqui, ó, 20 graus a menos que a gente coloca, a gente já tem uma cadeia carbônica, né, com uma mobilidade um pouco mais reduzida, e essa redução da energia cinética, ela já é suficiente para a gente conseguir promover uma organização mais rápida do material. Então, aqui, ó, um pouco mais de 100 minutos, a gente já teve um material com o máximo de cristalização, o máximo de cristalinidade que a gente poderia obter. Enquanto que a 160 graus, a gente já vai gastar um tempo muito maior. Agora, sobre os defeitos em polímeros, né? A gente viu também lá na disciplina de Ciências dos Materiais que os materiais metálicos, eles possuem defeitos na estrutura cristalina, né? Isso daí acontece, é normal. A gente sempre tem as lacunas, impurezas, as espirais e por aí vai. Então, da mesma forma que que acontecia com os metais, a gente também tem defeitos nos polímeros, nos materiais poliméricos. Então, aqui a gente tem, né, o que seria o nosso cristalito, aquele material cristalino nosso, e aí a gente pode ter discordância em espiral da mesma forma que a gente tinha no caso dos metais. A gente pode ter impurezas, a gente pode ter o que se assemelha que é uma lacuna devido a devido ao fim e o início de uma cadeia nova. Então fica essa região aqui
como um defeito. A gente tem a lacuna verdadeiramente, aqui já era para ter se iniciado uma nova cadeia e não aconteceu. A gente tem a discordância em aresta, um plano extra. A ramificação, ela pode atuar também como um defeito. Regiões não cristalinas são defeitos também na estrutura cristalina dos polímeros. Uma cadeia pendente que está para fora do cristalito. Enfim, a gente tem a grande maioria, né, dos defeitos que a gente encontrava nos metais, a gente também consegue encontrar nos polímeros. E, pessoal, sobre a difusão nos polímeros, como ocorre essa difusão e o que influencia essa difusão? Então, a difusão vai ser a passagem, né, de moléculas pelo material cristalino, né? Essas moléculas elas vão ser inseridas, absorvidas lá dentro daquele material cristalino. E uma coisa, né, que influencia, que eu acho que é um pouco óbvio, né, é em relação ao tamanho das moléculas. Moléculas maiores, elas vão ter mais dificuldade aí de se difundirem e de adentrarem no material. E uma outra coisa também, pessoal, é sobre a cristalinidade do material, do polímero em si. Quando a gente tem materiais cristalinos perfeitamente organizados e tal, essas cadeias elas vão estar mais próximas. E aí, pessoal, vai dificultar a passagem de impurezas, porque as impurezas elas têm que atravessar no meio das cadeias, vão ter que adentrar e atravessar aquelas cadeias. E então, o que acontece? Se as cadeias estão muito coladinhas umas nas outras, então essa impureza ela vai encontrar mais barreiras. E aí a gente vai ter a gente vai causar, né, uma menor difusão. Isso daí vai ocasionar uma menor difusão. Já quando a gente tem materiais pouco cristalinos, materiais amorfos, aí a gente vai facilitar bastante a difusão. E isso pode ser bem observado aqui para o caso do polietileno, de baixa massa específica, de baixa densidade, que é um polietileno amorfo, e um polietileno de alta densidade, que é um polietileno cristalino. No polietileno de baixa densidade, a difusão da água é 68, enquanto que no polietileno de alta cristalinidade, a difusão já baixa para 9. Então, é uma queda muito significante, ocasionada aí pela diferença na cristalinidade. Agora vamos falar sobre os efeitos térmicos em polímeros, sobre a influência da temperatura nesses materiais poliméricos. Antes da gente iniciar, é importante a gente entender a classificação e os tipos de polímeros. Nós temos os termoplásticos, que são materiais que com uma mudança na temperatura e na pressão, eles vão para o estado líquido. Lembrando que o estado líquido dos polímeros é um pouco diferente daquele estado líquido dos demais materiais, né? Como eu disse, é um líquido bem viscoso, grosso, espesso, não é bem um líquido como a gente conhece a água e os outros líquidos. E aí, pessoal, qual que é a grande questão nos termoplásticos? A gente consegue fundir o material, levar ele para esse estado viscoso e depois, se a gente resfria novamente, ele volta ao estado original, ele volta a solidificar e a manter as características anteriores. Então, essa mudança de estado físico para o termoplástico ela é reversível. Então, eu posso levar ele para o estado líquido e voltar para o estado sólido, líquido e sólido, líquido e sólido diversas vezes, sem a gente ter uma alteração química na estrutura do nosso polímero. E isso é muito bom, gente, para diversas aplicações, principalmente aí no que a gente fala de reciclagem. Esses materiais termoplásticos, por eles possuírem essa facilidade de ir para o estado líquido e voltar para o estado sólido sem perder alterações estruturais, a gente consegue fazer diversas reciclagens no mesmo material sem ter nenhuma perda na propriedade mecânica dele. Então, isso é muito bom. Por outro lado, a gente tem os polímeros termorrígidos,
que vão ser materiais que, se a gente altera a temperatura e a pressão, eles vão amolecer e fluir, né? Eles vão ir para um pseudo estado líquido. Só que nesse estado líquido eles vão reagir. Então a gente vai ter uma reação quando a gente leva esse material para o estado líquido. Por quê? Porque eles têm algumas partes das moléculas, pode ser ligações duplas ou outras regiões instáveis, que vão reagir nessa temperatura maior. Então, o aumento da temperatura vai facilitar essa reação. E na hora que tem essa reação, a gente vai ter a solidificação, o endurecimento desse material. Só que, diferentemente dos termoplásticos, a gente não consegue levar esse sólido final ao estado líquido novamente. Ele vai formar um sólido que, se você aumentar a temperatura e tentar forçar essa nova fusão, ele vai acabar sofrendo alterações estruturais e levando à decomposição do material. Então, o termorrígido, ele só derrete uma vez. Então, ele derrete, tem uma reação, ele solidifica. Aí, depois que ele solidifica, né, após essa reação, a gente não consegue provocar uma nova fusão no material. Então, se a gente tentar forçar essa fusão, a gente vai decompor o material, vai estragar o material. E por último, a gente tem os elastômeros, né, que são muito conhecidos como elásticos em geral, né? E esses materiais, eles vão ter uma característica especial de poder se deformar pelo menos 2 vezes em relação ao comprimento original. Então, eles conseguem se deformar e depois, se você tira a tensão que foi aplicada, ele vai retornar ao comprimento original sem nenhuma perda das propriedades. Então, ele tem uma zona elástica muito grande. E aqui, em geral, eles vão possuir cadeias flexíveis com poucas ligações cruzadas. Então, para a gente classificar como elastômero, o grande quê da questão vai ser realmente aceitar essa grande deformação aí, que tem que ser maior que 200% em relação ao tamanho original. E aqui, pessoal, vou explicar para vocês sobre a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão. Então, a gente já comentou sobre a temperatura de fusão, que é a temperatura na qual a gente tem a perda da zona cristalina, né, de todas as zonas cristalinas do material, e a gente obtém esse material fluido, viscoso, bem viscoso. Então, não é um líquido normal como a água, é um líquido bem viscoso. E tem uma outra temperatura que é bastante importante aí para os polímeros, que é a temperatura de transição vítrea. O que acontece, né, nessa temperatura? A temperatura de transição vítrea é aquela na qual o polímero amorfo rígido, ele torna-se flexível e elástico. Então, acima da temperatura de transição vítrea, a gente vai ter um comportamento de elastômero. Abaixo da temperatura de transição vítrea, a gente tem o que a gente chama de polímero vítreo, que é aquele polímero muito rígido. Então, esse polímero vítreo, ele não aceita grandes tensões sem a gente ter a quebra do material. Então, se ele está dentro da região vítrea e a gente faz uma força de tensão muito grande, se a gente aplica uma tensão muito grande, a gente vai acabar rompendo com o material. Já acima da transição vítrea, ele tem um comportamento elástico e ele passa a ser muito deformável. Então, é bem interessante, né, quando a gente for selecionar qualquer tipo de material para aplicação na indústria, que a gente conheça a transição vítrea daquele material. E de acordo com ela, a gente pode decidir, né? De acordo com as transições vítreas, a gente pode escolher se a gente vai querer um material elastômero ou um material vítreo. Se eu desejo um material com comportamento elastômero, a gente vai ter que escolher um polímero que tenha a transição vítrea menor do que
a da temperatura de aplicação do elastômero. Então, se a transição vítrea é de 20 graus Celsius e eu quero um material elastômero, então eu tenho que pegar Ai, gente, desculpa. Se eu quero lá um material que seja elastômero a 20 graus Celsius, então eu tenho que escolher um polímero cuja temperatura de transição vítrea seja inferior a esses 20 graus Celsius. Então, tomar bastante cuidado com isso. Então, recapitulando, transição vítrea é aquela temperatura que vai separar a zona de comportamento vítreo da zona da região, né, de comportamento elastômero. Já a temperatura de fusão vai ser aquela na qual o polímero ele vai perder todas as zonas cristalinas e vai se transformar em um líquido viscoso. E como eu disse, essa temperatura de fusão ela vai ser muito importante quando a gente fala de reciclagem de polímeros. E aqui um exemplozinho bobo, né, mas que já ilustra muito, que é o caso da cola quente. Então, um material termoplástico, né, para a gente utilizar um polímero, por exemplo, na cola quente, como base aqui da cola quente, a gente vai dar preferência para esses materiais termoplásticos, que podem ser aqui derretidos e esquentados, né, quantas vezes a gente precisar. Então, a cola quente é como se fosse o processo de reciclagem do polímero. Eu vou pegar o polímero, vou derreter, remoldar e posso utilizar aquele material novo. E sobre a transição vítrea de polímeros, né, a gente observa aqui nessa tabelinha que a gente tem, né, para diferentes polímeros, temperaturas de transição vítrea e de fusão muito diferentes. Então, enquanto o policarbonato tem a temperatura de transição vítrea de 150 e a fusão 265 graus Celsius, a gente tem o polietileno de baixa densidade com temperatura de transição vítrea de menos 110 e temperatura de fusão de 115. Então, o que será que vai levar a essas diferenças tão grandes? Quais são os fatores que vão influenciar nas temperaturas de transição vítrea e de fusão dos polímeros? Então, vamos começar a estudar os fatores que influenciam as temperaturas de fusão e transição vítrea. Primeira coisa é sobre a presença de grupos funcionais rígidos. O que são esses grupos funcionais rígidos? Vão ser grupos que possuem ligações com dificuldade de rotação pelo eixo, normalmente aí as ligações dupla e tripla. E aí, gente, eles vão aumentar a rigidez da cadeia principal, eles vão dificultar a rotação da cadeia principal, o que vai ocasionar um aumento da transição vítrea e da fusão, vai dificultar o processo de fusão do material e também essa transição do material rígido para o material elástico. Outro fator que influencia é a presença de grupos polares. A gente tem que lembrar que sempre que a gente tem grupos polares nas nossas moléculas, a gente vai aumentar as interações intermoleculares. E falando aí especificamente dos polímeros, a gente também aumenta as interações intramoleculares, que são interações entre uma parte da cadeia e outra. Então, como a gente vai ter essas cadeias interagindo mais presas umas às outras, a gente vai ocasionar também um aumento na temperatura de transição vítrea e na temperatura de fusão. Aí, pessoal, um alerta aí em especial para aqueles grupos que fazem as ligações de hidrogênio, que são grupos que possuem, né, átomos de flúor ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio e nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, no caso dos polímeros, em especial aí, esses compostos que têm as amidas e os uretanos, tá, gente? Então, por exemplo, aqui a ureia, a amida, o uretano, que tem NH, eles vão ter um aumento bem grande nas temperaturas de transição vítrea de fusão em relação aos demais grupos. Então, a gente vai observar isso nessa tabela aqui. Então, este polímero aqui de baixo, que tem um grupo amida, e além disso, a gente ainda tem esse grupo rígido, então a gente vai ter aqui uma temperatura de fusão igual a 350 graus Celsius.
Já para um polímero muito semelhante, que também tem o grupo amida, mas não tem o grupo rígido, já cai para 263. E se a gente pega um outro grupo funcional, né, no caso do éster, que apesar de ser polar, não tem diretamente essa ligação de hidrogênio, a gente já cai para 75. Então é uma queda bem considerável. Agora, se a gente compara o éster com um outro éster que tem o grupo rígido, a gente já aumenta para 146. Então, tanto a presença desses grupos rígidos quanto a presença de compostos polares, principalmente aqueles que têm ligação de hidrogênio, né, aqueles que têm NH, por exemplo, então a gente vai ter um favorecimento muito grande, um aumento bem considerável das temperaturas de fusão e de transição vítrea do material. E, por outro lado, pessoal, a gente tem que olhar a questão do espaçamento entre esses grupos funcionais polares. Então, a gente sabe, né, que esses polímeros eles vão ter cadeias carbônicas, a maioria tem vários grupos CH2 entre esses grupos funcionais. Então, quanto mais concentrado a gente for, o nosso polímero for de grupos funcionais, maior vai ser as temperaturas de transição e de fusão. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma diferença de 2 carbonos só entre um grupo funcional e outro. Então a temperatura fica perto aqui de 320, 330. Então, ó, 2 carbonos a mais que eu adiciono, separando esses grupos funcionais, já cai para 260. E à medida que eu vou separando cada vez mais, maior vai ser aquela redução na temperatura de fusão. Então, para a gente tomar cuidado. Se a gente quer um polímero de alta temperatura de fusão, a gente tem que reduzir o espaçamento entre os grupos funcionais. E também sobre a presença de cadeias laterais. Quando a gente tem cadeias laterais extensas, aí a gente vai atuar fazendo o oposto, a gente vai acabar distanciando uma cadeia lateral de outra. E com isso, a gente vai reduzir a temperatura de fusão. Então, aqui é como se eu tivesse um polímero sem nenhuma cadeia lateral. Então, é mais fácil de uma cadeia se aproximar e interagir com a outra. Quando eu tenho essas cadeias laterais, aí elas vão acabar separando aqui uma cadeia da outra. Então, com isso, a temperatura de fusão vai ser menor, vai ser mais fácil da gente afastar uma cadeia em relação à outra, porque elas já estão aqui mais afastadas do que no caso do polímero que não possui nenhuma cadeia lateral. E aí, pessoal, o aumento da massa molar, por último, né, também vai influenciar aí nas temperaturas de fusão e transição vítrea, porque se eu tenho um aumento na massa molar do meu polímero, significa que eu vou estar aumentando o tamanho da cadeia do meu polímero. Então, polímeros de massas molares maiores vão ter cadeias maiores. E com isso, pessoal, se eu tenho uma cadeia maior, ela vai acabar se prendendo mais nas cadeias vizinhas. E se ela se prende mais nas cadeias vizinhas, fica cada vez mais difícil da gente levar o nosso polímero para o estado líquido, né, para esse estado fundido. E aqui está mostrando também, ó, bem legal esse gráficozinho, a influência da massa molar nas características, né, na característica física do nosso material. Então, quando eu tenho massas molares abaixo de 100, como a gente viu na primeira aula, pessoal, a gente nem pode chamar de polímero, né? É muito pequeno ainda para ser considerado um polímero. Então, se eu tenho moléculas com massas inferiores a 100 e temperaturas elevadas, a gente vai ter um líquido normal, tipo água, enfim, um material líquido mesmo, de baixa viscosidade. À medida que a gente vai aumentando a massa molar, aí a gente já começa a entrar aqui na zona de um polímero verdadeiramente falando, né? Acima aqui de 10A4 e tal, a gente já pode considerar aí como material polimérico, já é um polímero verdadeiramente, né? E aí a gente vai ter, ó, sempre sólidos ou materiais plásticos, são materiais mais duros já. O plástico ele vai ter
uma característica sólida já, não é mais um fluido. Mas se a gente aumenta muito a temperatura, né, consideravelmente, a gente pode levar esse polímero para uma situação de líquido viscoso, ou quando o polímero ele é muito grande, né, tem uma massa muito elevada, aí ele fica no estado borrachoso, aquele elastômero, ele não chega a virar um líquido, nem um líquido viscoso ele chega. Então, para a gente ver o efeito da massa molar e da temperatura, né, nessas características físicas e mecânicas dos materiais. Referência para essa apresentação, o livro do Callister, Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução, e também o livro Ciências dos Polímeros, um texto básico para tecnólogos e engenheiros. Então é isso, gente. Até a próxima. Obrigada.